professores, tudo bem? Hoje discutiremos o chamado crime continuado. Antes de mais nada, vamos conferir o que diz o caput do artigo 71 do Código Penal. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. O chamado crime continuado é aquele que, dentre as hipóteses de concurso de crimes, apresenta as maiores discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Existem 3 teorias principais que tratam do crime continuado: a chamada da unidade real, da ficção jurídica e a mista. Segundo Rogério Greco, um doutrinador bastante conhecido por todos nós, a teoria da unidade real entende como crime único as diversas condutas que, sozinhas, já seriam infrações penais, agregando-se intenção e lesão únicas para a configuração de um único delito que é composto de várias ações. A ficção jurídica compreende que as várias ações do agente são reunidas e consideradas ficticiamente como um único delito. Já a mista reconhece que o crime continuado é ainda um terceiro crime resultado do concurso de crimes cometidos. De toda maneira, o artigo 71 do Código Penal apresenta os requisitos necessários para que se caracterize uma infração como crime continuado, que são elas, preste atenção: mais de uma ação ou omissão. B. Prática de 2 ou mais crimes da mesma espécie. Condições de tempo, lugar, maneira de execução e suas semelhantes. Os crimes subsequentes devem ser entendidos como continuação do primeiro. E as suas consequências na aplicação da pena? Nós temos aumentos de pena de 1/6 até o triplo, a depender do caso concreto. Confere lá no artigo. Mas afinal, o que seriam crimes da mesma espécie? Existem 2 posições majoritárias. Uma que entende que os crimes são da mesma espécie se possuem o mesmo bem juridicamente protegido, não importando se previsto no mesmo artigo da lei ou em vários, por exemplo, furto e roubo. Uma segunda posição compreende que os crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma tipificação penal, sejam eles simples, privilegiados, tentados ou consumados. Sobre as condições de tempo, lugar e maneira de execução, também existe divergência doutrinária e jurisprudencial, em razão de ausência de critério objetivo para a sua aferição. Rogério Greco, listado no final do nosso vídeo, compreende que não há como determinar um número máximo de dias ou mesmo de meses para que se possa entender pela continuidade delitiva. Ou seja, o que existe é uma relação de contexto entre os fatos, para que não se confunda como reiteração criminosa. Mas é importante deixar claro que o STF definiu o limite de 30 dias e, uma vez extrapolado, afasta a possibilidade de continuidade do crime. Em relação à distância entre os vários lugares dos delitos praticados, também sucede a dificuldade de definição espacial ou de escala. Pode ser o bairro, a cidade, a comarca e mesmo regiões metropolitanas. O que se mantém como fundamental é a ideia de contexto dos crimes, da relação entre eles, independente da distância. E no que se refere à maneira de execução e semelhantes, aplica-se a interpretação analógica, ou seja, leva sempre em consideração as condições objetivas indicadas pelo artigo, que devem servir de parâmetro para a analogia. Então, resumindo,
Para se caracterizar o crime continuado, devemos ter mais de uma ação ou omissão, a prática de 2 ou mais crimes da mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução e semelhantes. Os crimes subsequentes devem ser entendidos como continuação do primeiro. A relação de contexto e os requisitos objetivos do artigo 71 devem sempre ser observados para que se possa caracterizar o crime continuado. O nosso sistema penal não quer que as penas sejam excessivamente altas, quando desnecessárias, mas também não tolera a reiteração criminosa. O criminoso de ocasião não pode ser confundido com o criminoso costumeiro, que vive da prática constante de crimes. Bem, chegamos ao final desta aula e da trilogia do chamado concurso de crimes presentes nos artigos 69, 70 e 71. Eu espero que a nossa conversa tenha lhe ajudado. Não desanime, continue estudando e leia a doutrina sempre. E se você gostou dessa aula e acha que nós podemos ajudar mais pessoas com elas, dê o like no vídeo e nos siga. Só assim poderemos prosseguir com este trabalho. Um grande abraço e no mais, Gerais.